Oi, queridos e queridas, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que tudo em ordem, viu? Meus queridos, nossa aula de hoje é sobre a expansão marítima e comercial. Vamos entender por que Portugal foi o Estado nacional, o primeiro Estado a se lançar ao mar, a desbravar esses mares ainda nunca navegados. Vamos entender os objetivos de Portugal com isso, né? E vamos também estudar uma das consequências dessa expansão marítima, que vai ser a chegada dos europeus na América. Show? Então vamos nessa. Bom, como eu disse para vocês, Portugal vai ser o pioneiro na expansão marítima. Isso vai se dar em parte porque vai ser também em Portugal o local em que vai haver a consolidação do primeiro Estado nacional moderno. Isso quer dizer que vai haver a centralização do poder ao redor da figura do rei. No que antes a gente tinha um poder disperso entre os vários senhores feudais, ali que exerciam domínio sobre seus feudos, a partir de agora, esse poder vai estar centralizado na figura do monarca. E a expansão marítima vai ser muito importante para esse Estado nacional que está se consolidando, porque vai ser uma forma de angariar recursos para esse fortalecimento. E para o fortalecimento da própria monarquia. Beleza, gente? Um outro aspecto que vai influenciar no pioneirismo de Portugal na expansão vai ser a convergência dos interesses das elites portuguesas, da nobreza e da burguesia mercantil e do Estado em torno da expansão, em torno das navegações. Então, como eu falei, o Estado vai buscar angariar recursos através da expansão marítima e fortalecer o seu poder, consolidar o seu poder, ao redor também da monarquia. Mas a nobreza também ela vai buscar angariar recursos. A Europa vinha, e vocês vão estudar isso em história geral, a Europa vinha num processo de crise econômica. Então, a nobreza vai ver na expansão uma forma de também angariar recursos e de certa forma, recompor as suas rendas. E a burguesia mercantil? Fica mais fácil, né? Vai ver na expansão como uma oportunidade de incrementar os seus negócios. E também um outro aspecto que vai ser ascender socialmente, enobrecer. Os burgueses, nesse período, eles vão buscar enobrecer através da conquista de terras. A nobreza estava muito relacionada à posse de terras nesse momento. Tá bom, gente? Como eu falei para vocês, então, Estado, nobreza e burguesia vão unir esforços no sentido de empreender essas navegações, beleza? E quais os objetivos dessa expansão marítima? Um dos objetivos vai ser a procura por metais preciosos. Como vocês sabem, o acúmulo de ouro e prata vai ser muito visado pelos estados europeus do século XV e XVI. Por quê? Porque o ouro e a prata vão ser necessários para a cunhagem de moedas, e as moedas são esses instrumentos de trocas comerciais. Então, o primeiro objetivo com a expansão é a obtenção de metais preciosos. Um outro objetivo da expansão vai ser a própria disseminação do cristianismo, vai ser fazer novos fiéis para a Igreja Católica. E um terceiro objetivo vai ser a obtenção das especiarias das Índias. A canela, o gengibre, produtos que estão muito em voga, estão sendo muito visados no comércio europeu. Só que havia um problema, porque se a gente pensa nas navegações, Portugal vai empreender uma viagem por mares desconhecidos para conseguir chegar até esses comerciantes dessas especiarias. Por que Portugal, então, não foi pelas rotas já conhecidas, como é o caso da rota do Mar Mediterrâneo, para a obtenção desses produtos? Porque o Mar Mediterrâneo ele era monopolizado, essa rota era monopolizada pelos italianos de Gênova e Veneza. Então, o que os italianos faziam? Cobravam caríssimos por esses produtos, entendem? E vai ter um outro aspecto que vai fazer com que Portugal busque outras rotas.
Em 1453, os turcos otomanos vão tomar Constantinopla. Constantinopla vai ser uma região importante porque ela é a área de acesso do mar Mediterrâneo para o Mar Negro. Quase que não sai. Para o Mar Negro. E o que os turcos vão fazer? Também colocar taxas muito altas, submeter os italianos a taxas muito altas, o que vai encarecer ainda mais o preço desses produtos. Então, o que Portugal vai fazer? Vai buscar novas rotas para se chegar diretamente até as Índias, né? E não precisar desse atravessador aí para comercializar. Entendem? Então, a expansão marítima portuguesa vai começar no início do século XV, mais especificamente em 1415, quando Portugal uma expedição consegue tomar a região de Ceuta, no norte da África. Posteriormente, tem a tomada dos arquipélagos de Açores e da Ilha da Madeira. Nessas regiões, o governo português vai inserir o sistema de capitanias hereditárias, também as plantações de cana-de-açúcar. E isso vai dar know-how para os portugueses depois inserirem esses elementos aqui na colônia. Em 1434, tem uma expedição que consegue dobrar o Cabo Bojador. E em 1444, a descoberta do arquipélago de Cabo Verde. Vocês veem, as expedições portuguesas, elas vão circundando a costa africana. E a partir do momento que elas vão chegando na costa, elas vão estabelecendo feitorias. O que são as feitorias? São entrepostos comerciais na qual a troca de produtos entre as populações nativas e os comerciantes portugueses. Né? Então, são espécies de armazéns, são embaixadas, são locais de comércio. Então, e o que era comercializado? Marfim, escravizados, ouro, certo? Então, as feitorias serviam para isso também. Em 1488, Bartolomeu Dias dobra o Cabo da Boa Esperança, que na época era chamado de Cabo das Tormentas. E nisso, Bartolomeu Dias abre a rota do Oceano Índico. Certo? Portugal consegue colocar o pé na África Oriental. Vocês veem a diferença entre a primeira expedição, que se deu em 1415, a primeira expedição vitoriosa, que consegue tomar Ceuta, e a expedição do Bartolomeu Dias, já se vão o quê? Mais de 70 anos. Então, vocês veem que foi um processo árduo de muitos naufrágios e muito custosa, mas também muito rentosa, porque nessas feitorias aqui havia muito intercâmbio comercial e rendia realmente muito dinheiro. Beleza, gente? Então, e aí, a partir disso, em 1498, Vasco da Gama consegue chegar a Calicut, na costa oeste da Índia. Beleza? Então, finalmente, os portugueses conseguem colocar o pé na Índia. E a partir daí, vai haver uma expedição que vai ser comandada pelo Cabral, né, pelo Pedro Álvares Cabral, para solidificar os laços comerciais nessa região das Índias. E é numa dessas aí, e é exatamente nessa, que Pedro Álvares Cabral chega à América, chega ao que hoje temos como Brasil. Aqui, gente, é para mostrar para vocês a presença portuguesa na África nos séculos XV e XVI, decorrente desse processo de expansão marítima. Tá vendo? Esses pontos aqui são pontos de estabelecimento de feitorias. E outro aspecto importante também que a gente precisa levantar é essa presença dos portugueses nas ilhas do Atlântico, como eu havia falado para vocês, a Ilha dos Açores, a Ilha da Madeira, as ilhas de Cabo Verde, né, que vão ser importantes não só para a continuidade da expansão, no sentido de ser um ponto estratégico para a navegação, como vão ser locais de experiência de colonização. Como eu falei para vocês, eles vão dar know-how para os portugueses, depois inserirem alguns elementos em suas outras colônias, como vai ser o caso da colônia no Brasil. Show? Aqui é a criação de feitoria.
Aqui, gente, é um mapinha só para a gente ter uma noção das viagens que foram empreendidas, as viagens vitoriosas, e também para a gente ter uma noção dos produtos que eram comercializados nessas feitorias aqui pela costa da África. Então, vocês veem ouro, havia escravizados que eram comercializados, né? Na costa oriental haviam pedras preciosas, na Índia, aqui em Calicut, as especiarias, as tão sonhadas especiarias e pedras preciosas. Então vocês veem como a expansão marítima foi extremamente positiva para os estados, para o estado português, para os comerciantes portugueses, quem estava inserido nesse comércio, foi extremamente rentoso, embora também tenha sido muito custoso, porque a produção das caravelas, né, o pagamento da tripulação, como eu falei para vocês, haviam vários naufrágios, né? Então, essas também foi muito custoso, mas o retorno financeiro foi bem alto, viu? Então, essa expedição aqui em amarelinho é a expedição do Vasco da Gama, que, como eu falei para vocês, consegue chegar a Calicut e o governo português encomenda uma nova expedição depois, quando o Vasco da Gama retorna a Lisboa, para exatamente solidificar os laços comerciais nessa região de Calicut, que é quando o Pedro Álvares Cabral chega em Porto Seguro, chega aqui no Brasil, beleza?